Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, pra gente, eu, Fernando Morato, e você, darmos uma olhadinha na poesia. Uma olhadinha aqui num poeta que eu já estava devendo alguma coisa fazia muito tempo. Luiz Gama é um caso difícil de pegar, um caso difícil de agarrar, um pouco pelo formato dos programas que eu faço aqui, porque pensando em ler o poema e fazer uma análise mais ou menos rápida, para depois vocês poderem reler, os poemas dele normalmente são muito longos e isso torna as coisas um pouco difíceis. Eu tive que ler, reler até encontrar. Segundo problema é que muitas vezes os poemas do Luiz Gama que tinham uma preocupação imediatamente política estão no limite daquilo que a gente pode chamar de crônica. A poesia é uma coisa ampla e ela muitas vezes se confunde com a própria construção. Eu já tenho vídeos aqui tentando explicar um pouco a diferença entre prosa e verso. Inclusive, recentemente fiz um vídeo sobre prosa poética, chamando atenção também para isso. Agora, é inegável que o Luiz Gama trabalha com poesia. Ele trabalha com uma boa poesia, ele tem muito domínio técnico daquilo que ele está fazendo. Por outro lado, a poesia dele muitas vezes se recusa a fazer certos voos de imaginação e de liberdade, porque ela tem um objetivo muito claro, e é um objetivo de crítica social, um objetivo político, um objetivo que está aí na estrada há muitos séculos. O Hesíodo, nos Trabalhos e os Dias, já está fazendo um tipo de poesia de caráter político. O Parmênides fez poesia de caráter filosófico, como o Lucrécio. A história é longa, passando por Horácio, Juvenal, por um monte de autores antigos e modernos que se utilizam da poesia para poder dar sentidos diferentes. E aqui eu acho que finalmente consegui, depois de dar uma vasculhada, reler a obra do Luiz Gama, encontrar um perfeito ponto de equilíbrio. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Sim, Luiz Gama daria para a gente ficar um programa inteiro só falando sobre a vida dele. É uma figura fantástica, uma figura que teve toda a admiração e quase veneração de um nome importante da literatura brasileira, que foi o Raul Pompeia. Raul Pompeia tinha completa adoração pela figura do Luiz Gama, que é realmente uma figura empolgante. Ele era filho de uma ex-escravizada e de um homem branco, e que ele próprio menciona que de branco não tinha muito, como maior parte de vários brasileiros. Nascido na Bahia, aos 8 anos ele estava sozinho, porque a mãe, segundo as lendas e tradições, era envolvida, foi uma das grandes lideranças da revolta dos malês. Ele estava sozinho, o pai, uma figura muito complicada, perdeu tudo no jogo, inclusive o filho. Vendeu o filho, que era negro, para pagar a dívida do jogo. Ele foi trazido para São Paulo. Em São Paulo, primeiro no Porto de Santos, teve que andar a pé até a minha cidade natal, Campinas. Depois descobriu que viver em Campinas era um verdadeiro inferno no Brasil do século XIX e fugiu para São Paulo. Em São Paulo, não se sabe exatamente como, ele acabou convivendo com o universo da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Muitas complicações para se juntarem fatos positivos a respeito disso. Quando eu falo fatos positivos, não é fatos joinhas, é fatos que podem ser verificados. Alguns falam que ele assistia como ouvinte às
aulas no Largo São Francisco, outros diziam que ele convivia com os estudantes nos bares do entorno. O fato é que ele se tornou um grande especialista em leis e, a partir daí, levando adiante uma carreira de jornalista, ele também levou em paralelo uma carreira de advogado de pessoas escravizadas e conseguiu, com conhecimento de lei e com boa argumentação, libertar mais de 500 pessoas escravizadas, se tornando uma referência nacional. Poderia ficar falando mais muito tempo aqui, como ele fez, quais foram os casos, como ele argumentava, tem dezenas de coisas possíveis. O enterro do Luiz Gama literalmente parou a cidade de São Paulo, foi uma coisa impressionante, porque todo mundo conhecia e respeitava. Hoje seu túmulo está no Cemitério da Consolação, em São Paulo, e é um lugar de muita veneração, de muito reconhecimento. Agora, aos poucos, as obras dele estão vindo a público, estão sendo reeditadas num trabalho fantástico da Lígia Ferreira. E, enquanto a gente vai crescendo isso, temos já algumas boas edições, como essa daqui, das trovas burlescas. Como eu disse, há uma dificuldade aqui, porque o Luiz Gama, na sua carreira de jornalista, passou a usar a poesia como recurso técnico para divulgar ideias, para fazer a crítica, entrando numa fantástica linhagem de poesia satírica. E o problema é qual? É que esse tipo de poesia, muitas vezes, é extremamente datado. Ela serve bastante para a gente aprender coisas sobre outras épocas, mas ela tem limitações. As sátiras de Horácio dizem muito menos para a gente, hoje em dia, do que dizem as suas odes. Por outro lado, elas são um manancial de referências sobre a Roma no governo de Augusto. Então, a gente tem que pesar as duas coisas. E qual é a poesia que eu acho que vale a pena a gente ver aqui para honrar a memória do Luiz Gama? O Coleirinho. Canta, canta, coleirinho, canta, canta, o mal quebranta, canta, afoga, a mágoa tanta nessa voz de dor partida. Chora, escravo na gaiola, tenra esposa, o teu filhinho que, sem pai, no agreste ninho, lá ficou sem ti, sem vida. Quando a roxa aurora vinha, manso e manso, além dos montes, de ouro orlando os horizontes, matizando as crespas vagas, junto ao filho, à meiga esposa, docemente descantavas, e na luz do sol banhavas finas penas noutras plagas. Hoje triste, já não trinas, como outrora nas palmeiras, hoje escravo nos solares, não te embala a dúria brisa, nem se casa aos teus gorjeios o gemer das gotas alvas pelas negras rochas calvas da cascata que desliza. Não te beija o filho terno, não te inspira a fonte amena, nem da lua a luz serena vem teus ferros pratear. Só de sombras carregado, da gaiola no puleiro, vem o tredo cativeiro, mágoa e prantos acordar. Canta, canta, coleirinho, canta, canta, o mal quebranta, canta, afoga, mágoa tanta, nessa voz de dor partida. Chora escravo na gaiola, terna esposa, o teu filhinho, que sem pai, no agreste ninho, lá ficou sem ti, sem vida. Superficialmente parece um poema de tristeza, um poema reflexivo, um poema, na verdade, reflexivo não, um poema lírico, de expressão de um sentimento, no caso, empatia por causa de um passarinho na gaiola. Claro, o Luiz Gama aqui está fazendo uma metáfora, e essa metáfora, para que ninguém se iluda, vem enunciada na epígrafe do texto. Lembra? A epígrafe são aqueles pequenos textos que se colocam normalmente no começo de uma obra para indicar algo que foi uma referência, algo que foi inspirador para aquela obra. E no caso aqui do Coleirinho, tem uma epígrafe de Tíbulo, autor romano, que diz:
Assim o escravo agrilhoado canta. Vejam, para quem não tinha muita certeza, a epígrafe esclarece. O coleirinho é uma metáfora, é um símile do escravo. E não é por acaso que ele escolhe exatamente essa ave. Uma ave que muitas vezes é marrom, muitas vezes é preta, mas principalmente tem como marca que traz no nome uma espécie de colar branco ou preto de penas ao redor do pescoço. Luiz Gama é muito inteligente e sensível ao fazer as suas seleções. Esse passarinho, que é muito apreciado pelo seu canto, serve como uma excelente imagem por 1. Cantar, 2. Ser escuro, 3. Ter essa plumagem que simula um colar, que simula uma ganga. Uma imagem muito frequente para quem convivia com um país escravocrata. Bem, e o que ele diz sobre esse coleirinho? Não é o coleirinho quem canta, é alguém que canta motivado pelo canto triste do coleirinho. Aqui a gente já tem uma imagem interessante, porque Luiz Gama era um negro, tinha o orgulho de ser negro. Em vários poemas ele fala desse orgulho de suas origens, mas aqui ele assume uma situação que é interessante, porque lembra a sua condição de advogado, ajudando na revolta e na recusa de outras pessoas de situação parecida com a sua para poderem conseguir a liberdade. É o advogado falando em nome do coleirinho e observando o quê? Que o canto do coleirinho é bonito, mas é um canto triste. Por quê? Porque ele tem todas as marcas da escravização. A primeira estrofe, que se repete como última também, ela já dá o tom geral, e o tom aqui é muito bem utilizado através dos diminutivos. Esse recurso da língua portuguesa que tem uma sonoridade branda por causa dos sons nasais, o inho, inha, inho, que puxa para o nariz, mas que puxa também para algo suave. E esse suave se repete em várias rimas, insistindo que o coleirinho está afastado do filhinho e do ninho. Essas rimas puxam também para coisa afetiva, porque a gente usa o diminutivo em português muito frequentemente para dar uma proximidade afetiva, bem capturada, a benevolência do leitor. Nessa primeira estrofe, aí continua a saga do coleirinho. Numa estrofe, apresentando a vida solta. Quando vinha a aurora roxa, ele estava feliz com a esposa, com o filhinho, ele descantava docemente. Agora, importante, noutras plagas. O passarinho que foi trazido para a cidade e que vivia livre no campo, aqui se aproxima muito claramente do escravizado que vivia livre em outro continente e foi trazido para cá. As imagens se sobrepõem de maneira bastante delicada e bastante sutil para estar falando de um assunto tão flagrantemente emocional. Comparem, se quiserem, essa descrição com a descrição do Vozes da África, do Castro Alves, muito mais empolgado, e como ele exagera na descrição, inclusive, da captura de um negro na África para ser trazido para trabalhar nas Américas. O Luiz Gama, que sempre foi tão incisivo na questão política, na questão da luta, aqui lança mão de um recurso muito mais inteligente, que é, como eu tinha falado, a
simpatia, o sofrer junto. Porque depois dessa apresentação do espaço de liberdade, agora vem o espaço do cativeiro. O espaço do cativeiro, que é onde? É preso nos solares. De novo, a inteligência da metáfora que pega a gaiola pendurada num solar e coloca junto do escravizado, aqui um escravizado de casa, fazendo parte de um universo que se opõe à natureza livre e solta que estava na estrofe anterior. E a estrofe seguinte caracteriza a vida nesse espaço novo a partir do negativo. É não, não, nem. Não te beija o filho tenro, não te inspira a fonte amena, nem da lua a luz serena vem teus ferros pratear. Veja, é tudo pelo negativo. A vida do escravizado se caracteriza pelo negativo. E o que tem de positivo nisso? E positivo, vamos relembrar, não no sentido de joinha, mas no sentido de verificável. É a sombra na gaiola. O que tem é a limitação. Um outro não. Vejam, essa é uma maneira inteligentíssima de apresentar. Tem 3 nãos e agora o que é o sim? O sim é um outro não, porque é na negação da liberdade que o coleirinho poderia ter. Para, na sequência, fazer o quê? Rapidamente, sem precisar, neste caso aqui, de altos recursos retóricos ou de uma apresentação muito engajadamente política, voltar para toda a ternura dos diminutivos que a gente tinha visto na primeira estrofe e reforçar o clima patético. Patético no sentido, de novo, de pathos, de sentimento, de paixão. Um poema muito bonito, um poema extremamente persuasivo, e persuasivo não porque ele convença intelectualmente. Luiz Gama mostra aqui que é um grande poeta porque ele sabe quando precisa mobilizar os elementos intelectuais, mas sabe também quando precisa mobilizar os elementos emocionais. E mobilizar os elementos emocionais não no sentido da raiva, do rancor, da revolta, e sim, de novo, agora sim, através de um dos dados mais positivos que a gente possa ter, da simpatia. De novo, do sentir junto, do ter a paixão junta. E é isso, sem a simpatia, sem a empatia, sem o se colocar no lugar do outro, mesmo que em terceira pessoa, a gente não consegue de verdade avançar nas lutas sociais que ele aqui estava colocando. É uma lição fantástica de como lidar com questões sociais, políticas e humanas.